Fala galera, beleza? Então eu vou falar hoje agora sobre a minha experiência já de 2 anos utilizando um aplicativo muito interessante para intercâmbio linguístico e basicamente esse aplicativo mudou a minha vida quando eu descobri ele em 2022. Eu estava buscando uma aplicação para ver se era possível eu falar espanhol com pessoas de outros países do mundo, porque eu achava que eu poderia falar, porque eu já tinha alguma noção, mas eu nunca havia falado com ninguém em espanhol antes e também não estava conectado com o idioma. Então, eu descobri um aplicativo chamado Hello Talk em 2022, uma breve pesquisa que eu fiz no Google, por exemplo, e eu descobri esse aplicativo em fevereiro de 2022, quase 2 anos já que eu utilizo essa aplicação. E também eu descobri logo em seguida outra aplicação que é o Tandem. É uma aplicação similar, concorrente a esse aplicativo que eu acabei de mencionar anteriormente. Então, basicamente, de 2022 até 2024, eu consegui aprender e consegui aprender praticamente 4 idiomas. Então, foi 2 idiomas em 2022, francês e espanhol. E eu ainda estava com inglês, já que eu já tinha aprendido, já tinha falado com nativos, nativos não necessariamente, mas já havia falado com pessoas de outros países do mundo que estudavam inglês em uma aplicação chamada Hallo, que era praticamente fazer chamadas instantâneas em inglês com pessoas estrangeiras de outros países, que era focado só para inglês. Então, eu nunca havia falado com nativos e em 2022 eu descobri essa aplicação e ela mudou a minha vida por completo porque eu pude utilizar o idioma como eu utilizo aqui com os meus amigos do Brasil, com os meus familiares, troca de mensagens, me comunicar por mensagens, áudios, videochamadas, chamadas de áudio. Então eu pude colocar o idioma no meu dia a dia para me comunicar com pessoas. Então eu fiz diversas amizades e essas amizades que eu fiz eu mantenho contato até hoje, praticamente 2 anos já de contato, diversas chamadas foram feitas. Então, o que eu quero dizer, eu fico me perguntando como as pessoas aprendiam idiomas e falavam diversos idiomas no século XIX ou no século XX, antes de ter o boom da internet, com muita informação útil, acessível na palma da nossa mão, seja com um celular, seja com um computador. Então, hoje em dia tem muita informação, muita aplicação, muita ferramenta para as pessoas aproveitarem e aprenderem qualquer coisa que essa pessoa tenha interesse de aprender. No idioma, por exemplo, hoje em dia está muito mais acessível você ter conteúdo, ter vídeos para escutar, filmes, Netflix, streamings, é, music, muitas coisas estão acessíveis na palma da nossa mão e eu acho que a gente deveria aproveitar mais essas possibilidades, porque as pessoas do século XIX, século XX, antes do surgimento de toda essa comunicação global que temos hoje, eles não tinham e eles realmente aprendiam bem, mas como será que eles aprendiam? Eu gostaria de falar com pessoas que viveram no século passado, por exemplo, e aprenderam diversos idiomas antes do surgimento de ferramentas voltadas para a internet, por exemplo, ou websites, seja YouTube, Netflix, Amazon Prime, Amazon, praticamente não sei e gostaria de também conversar com as pessoas, mas o que eu quero dizer é que se a pessoa realmente tem interesse, ela quer aprender, ela consegue aprender um idioma de uma maneira eficiente, de uma maneira rápida para ter um nível de conversa, de comunicação, mas ela tem que fazer o seu dever de casa. Todo dia tem que estar conectado com o idioma, seja assistindo um vídeo, seja escutando música, seja lendo, seja escrevendo.
seja tentando falar com pessoas, aproveitar essas oportunidades que temos, essas milhares de possibilidades, encontrar professores nativos ao redor do mundo que falam nosso idioma materno, que falam outros idiomas. Tem possibilidade no Brasil, mas o que eu quero dizer é que falando com pessoas de outros países, eu percebo que eles também relatam algo que eu vejo que acontece aqui no Brasil também. Há muitas escolas de idiomas em todo o Brasil. Eu estou falando do inglês. E, e segundo pesquisas que eu obtive pesquisando, eu acho que era uma pesquisa britânica que saiu em 2023 ou 2022, teve um número de 1% da população brasileira que fala inglês. E se há muitas escolas espalhadas pelo Brasil, escolas conhecidas, redes que ensinam inglês, seja... Por que esse número não é um número mais elevado se estudamos nas escolas desde criança estudamos inglês, é algo obrigatório nas escolas. Por que não saímos de lá depois de tanto tempo estudando o idioma já fluentes e conseguindo nos comunicarmos com pessoas nativas e com pessoas estrangeiras que falam esse idioma que é um dos mais estudados no mundo como segundo idioma. Então, praticamente não faz sentido. Então, eu só chego à conclusão depois de ter muito contato com pessoas poliglotas de todo mundo, renomados, que eu encontrei aí no YouTube, por exemplo. Eu aprendi muito com eles, conceitos sobre o processo de aprendizagem de idiomas e também com isso, com essa enxurrada de conteúdos que eu obtive sobre idiomas, eu desenvolvi o meu próprio método que é voltado somente para mim. E esse método é basicamente assim que eu sigo para aprender os idiomas e tem demonstrado resultados depois de 2 anos desde a sua criação, desde a sua concepção, de acordo com muita informação que eu obtive antes de 2022, que eu já tinha muito contato com inglês desde 2017 até 2022, praticamente tinha inglês como segundo idioma e português como idioma materno. Eu assisti muitos vídeos em inglês sobre praticamente muita coisa voltada para os idiomas e com isso eu criei meu método que é basicamente utilizar a aplicação de intercâmbio linguístico para ter contato com nativos, falar do meu dia a dia, eu trabalhei hoje, eu tomei café da manhã, eu comi uma panqueca, basicamente eu fui para academia, falando do meu dia a dia, tentando contato, e com isso eu ia mandando mensagem de texto, eu ia construindo as minhas próprias frases com as minhas palavras, e se estivesse com algum erro de acordo com as pessoas que eu estava entrando em contato por meio de mensagem de texto, eles poderiam me corrigir e assim eu ia aprendendo com os meus erros. A gente aprende muito com os nossos erros. Se está certo, ok. E se eles realmente te corrigiram, é um sinal que eles entenderam a sua mensagem. Então, basicamente era isso. Assistir vídeos no YouTube. No começo, coloca uma legenda num idioma novo que você não entende muito. Vai colocando legenda, vai associando a pronúncia que eles vão falando durante o vídeo com a legenda. E com isso você vai se familiarizando com o idioma e vai conseguindo associar os sons dos idiomas com a parte escrita. E com isso você vai estar aprendendo como pronunciar as coisas no idioma alvo. Então é praticamente isso. Também fazer chamadas de áudio nas aplicações, tentar falar depois de contato com o idioma, já ter vocabulário, já trocar diversas mensagens, já estar mais ativo esses vocabulários e a parte que você escuta e entende já está muito mais construída do que no início, e daí você vai tentando se desafiar fazendo chamadas com nativos. A primeira chamada sempre será a mais desafiadora, que você não sabe se vai conseguir falar, se vai entender. Então, praticamente é isso. E depois, o que você pode fazer? Você pode ler, você pode usar o seu computador, seu celular para escrever algo com as suas palavras no idioma que você está estudando. Então, utilizar a escrita também
ajuda bastante. Hoje eu também utilizo bastante a inteligência artificial para realmente aprender, às vezes fazer perguntas e ter explicações sobre algo que eu quero saber por que é assim e não é assado. Então, é praticamente isso. Eu uso ferramentas tecnológicas acessíveis que eu conheça. Por exemplo, o Language Reactor é praticamente uma extensão do navegador, que é praticamente eu consigo ter uma legenda no idioma original. Por exemplo, se no YouTube tem legendas geradas automaticamente ou legendas já pré-definidas pela pessoa que publicou o vídeo, eu consigo ter uma legenda dupla num idioma que eu gostaria que ele traduzisse, e eu vou colocando o meu mouse em cima das palavras, eu consigo escutar a pronúncia, consigo associar a palavra do idioma original a tradução do idioma que eu conheço. Pode ser, por exemplo, um que eu conheço mais no início era mais o português e o inglês. Depois, quando eu fui para o francês, eu colocava isso, tentava associar. E depois, praticamente espanhol eu já estava inserido, eu já entendia já muito antes de já conseguir ter encontrado a aplicação de intercâmbio linguístico, porque isso vem de família. Então a família do meu pai, ela é do Chile, meu pai é chileno, então eu já tive contato com o espanhol desde pequeno, mas eu não aprendi a falar com a minha família, porque eu não falava, tal, eu escutava algumas palavras, mas isso começou em 2022. Eu comecei a assistir muitos vídeos, escutar o idioma, colocar ele no meu dia a dia. Não precisa ser muito tempo, 30 minutos já é o suficiente, 30 minutos todos os dias, e vai trocando mensagens durante o seu dia no tempo livre. Acabou de acordar, manda uma mensagem para alguém, daí a pessoa vai responder mais tarde, daí quando ela responder você manda outra, e vai pouco a pouco, talvez ela já te corrija, vai tentando mandar áudios, vai escutando áudios. Então tem muita opção. Então o contato com o nativo está cada vez mais fácil, tá no seu bolso. Todas as pessoas, a maioria das pessoas no mundo, no Brasil, tem um telefone celular com acesso à internet. Então, muita gente. O que mais vende hoje no mundo de eletrônico, eu acho que é aparelhos celulares, celulares inteligentes, smartphones. E é praticamente isso que a gente deveria aproveitar. Temos internet, temos celular, temos informação na palma da nossa mão. Basta saber onde buscar essa informação. Para isso, basta uma pesquisa, assistir vídeos de pessoas recomendando algumas ferramentas, ver a opinião de outras pessoas, como elas aprenderam. Então, a partir de um certo conhecimento sobre o processo, você vai criar o seu próprio método, e esse método é original. Você faz para você mesmo aprender o idioma, e se esse método funciona, você continua utilizando e vai tentando aprender novos idiomas se você tem interesse, ou se você só tem interesse de aprender o idioma como o inglês, que é o mais comum de ser estudado como segundo idioma. Vai focando no que é mais importante para você. Se você gosta de aprendizado de idiomas, quer aprender diversos idiomas durante a sua vida, vai fazendo. O primeiro idioma é sempre o mais difícil de todos, considerado já por muitos poliglotas, seja o idioma que for, seja o meu segundo idioma é inglês, é espanhol, sempre será o mais difícil. Depois, aprendendo um idioma, o segundo idioma, o primeiro idioma estrangeiro e o segundo idioma que você tem, além do seu idioma materno, o processo fica cada vez mais rápido e fácil, porque você já aprendeu como aprender idiomas. E segundo um poliglota muito conhecido que eu encontrei pela internet, ele falou o seguinte: um idioma a gente não consegue ensinar, a gente consegue aprender. E de certa forma eu concordo com ele, porque praticamente eu fiz aulas de idiomas já, seja numa escola tradicional de inglês há praticamente 2 anos e 6 meses. Aprendi praticamente a maneira tradicional de ensinar um idioma, praticamente foco extrema de maneira profunda na gramática. Eu não falava absolutamente nada de inglês nas aulas porque não me sentia confortável. Eu tinha conhecimento, eu fazia o meu dever de casa, eu passei, terminei esse curso com notas boas, tinha conhecimento de inglês, mas eu nas aulas não falava,
porque não me sentia confortável. E também o que acontecia, eu estava fora das aulas, eu estava falando com pessoas ao redor do mundo desde 2019, pessoas que estudavam inglês e que falavam, e consegui me comunicar desde 2019 em inglês, fazendo diversas chamadas com pessoas de vários países, diversos continentes do mundo, e estava falando inglês. Só que nas aulas eu não falava. Eu falava português porque eu não me sentia confortável para me expressar em inglês nas aulas de inglês que eu frequentei durante 2 anos e 6 meses. Então, depois de terminar o curso em 2020, eu fiz algumas aulas particulares e com isso eu realmente consegui melhorar ainda mais a minha comunicação, mas o boom do meu inglês, dos idiomas, foi a partir de 2022. Eu já tinha um conhecimento de inglês, já assistia vídeos em inglês sem legenda, já lia, já fazia muita coisa, já falava, só que eu nunca havia falado com pessoas nativas. Depois que eu tive contato com pessoas dos Estados Unidos, seja do Reino Unido, seja da Inglaterra, o que for, Londres, eu realmente consegui utilizar os idiomas de uma maneira voltada para o mundo real, que é basicamente utilizar uma ferramenta para eu transmitir uma mensagem, essa mensagem ser recebida por uma pessoa e ser entendida, e essa pessoa vai replicar essa mensagem falando algo, complementando algo. Eu recebo a mensagem, eu entendo e temos uma comunicação positiva e uma comunicação verdadeira. Então, você precisa entender que num idioma estrangeiro, para você, não existe perfeição e não existe perfeição no nosso idioma materno. Cometemos erros, nativos cometem erros todos os dias, porque a parte falada do dia a dia, as pessoas falam às vezes com gírias, falam com maneiras que é assim que as pessoas falam em certos lugares. Então, é praticamente isso. E o que as pessoas que eu já vi ensinam nos livros, que eu já encontrei por aí, é algo que, na realidade, que eu encontrei falando com nativos, depois que eu tive essa experiência, não acontece. Não acontece porque eu falei diretamente com diversas pessoas, diversos nativos já, em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e, claro, português já aqui no Brasil. E tive contato com os nativos e eu percebi que eles não falam de uma maneira que é encontrada em livros didáticos. Eles falam de uma maneira natural, de uma maneira assim como falamos no nosso português aqui no Brasil. E com isso, tendo esse contato direto, seja por mensagem, seja por chamadas, mais com os vídeos, mais com a parte de leitura, escrita, que é todas as habilidades envolvendo os idiomas, eu realmente em 2 anos eu aprendi 4 idiomas e eu descobri uma verdadeira paixão, que é o aprendizado de idiomas, estar conectado com pessoas de diversos países do mundo, tendo chamadas, falar em tempo real com eles. Com isso eu aprendi muito, eu me desafiei muito, e eu realmente não me arrependo de ter investido o meu tempo aprendendo diversos idiomas, e hoje eu tenho 6 idiomas, e para o ano de 2024 eu tenho como objetivo aprender principalmente o mandarim, seja da China, seja do Taiwan, e também o romeno. São mais 2 idiomas e eu acredito que é muito mais interessante a gente ter 2 idiomas alvos para trabalharmos em conjunto, em paralelo, porque a gente ganha muito mais tempo e eu sempre trabalhava desde 2022 com 2 idiomas. Em 2022, francês e espanhol, além de já ter o inglês e o português na minha vida. E depois, 2023, eu já tinha 4 idiomas, eu continuava com os 4 idiomas e aprendi mais 2, italiano e alemão. Em 2024, eu já tenho 6 idiomas e aí eu continuo aprendendo 2 idiomas, romeno e mandarim. Então, o que eu quero dizer, eu pretendo durante toda a minha vida ir sempre aprendendo novos idiomas, mas eu quero ser capaz de ter esses idiomas para me comunicar, fazer tudo que envolva os idiomas, seja leitura, escrita,
falar com pessoas, ver vídeos, tudo. Utilizar de conteúdo. Eu não quero aprender o idioma só o básico, saber falar oi, tudo bem, como você está. Não. Eu estudo, eu dedico meu tempo para chegar onde eu cheguei nos 6 idiomas, que é a nível de comunicação, falando diretamente com nativos, fazendo tudo que possam imaginar, mas não quer dizer que parou por aqui. O aprendizado de idiomas é para a vida toda e nunca conseguimos aprender tudo o que existe em um idioma, todas as palavras, falar de todos os assuntos que existem em um idioma, diversos assuntos, diversas áreas de conhecimento. Então, foque no que é mais importante para você, no que você realmente gosta de falar, de usufruir. E é isso, e vai cada dia aprendendo mais. Se hoje você aprendeu, cada dia vai aprendendo 5 palavras novas, lendo, descobrindo palavras, usufruindo de conteúdo. É isso, é para a vida toda, e quanto mais tempo, mais experiência, mais vezes falando, mais vezes tendo contato com pessoas, melhor para você. E foque, porque idiomas abrem portas para o mundo corporativo, para viajar para países da Europa, Estados Unidos, e lá você viver a realidade, se comunicar em tempo real, 24 horas por dia, utilizando o idioma original. Eu acho que se tu vai viajar para um país e lá você consegue falar o idioma original, as pessoas vão te admirar muito, vão gostar muito. Oh, ele dedicou o tempo para viajar e saber falar o nosso idioma, e assim você vai aproveitar a viagem, você vai interagir com pessoas. Não tem coisa melhor do que falar com as pessoas, conhecer pessoas novas. Há pessoas muito boas ao redor do mundo, então é muito interessante. Quanto mais pessoas você falar, ter oportunidades, melhor para você. Você não vai se arrepender, mas, mais uma vez, isso depende mais de você do que de um professor. Não quer dizer que se você tiver um professor, você vai atingir seu objetivo. Você precisa fazer o dever de casa, você precisa ter em mente foco, disciplina, dedicação, e fazer cada dia um pouquinho, seja 30 minutos, 10 minutos. O tempo que você tiver livre, dedique um pouco para os idiomas. Você tem que ter esse idioma todos os dias na sua vida, seja da maneira que você acha melhor, que você realmente aprenda. Vá em frente, faça todo dia um pouco. Você vai ver se em um ano, todo dia 10 minutos, meia hora de contato, você vai ver que lá em dezembro você vai ter muito mais conhecimento quando você começou sem saber nada. Isso aconteceu comigo em todos os idiomas que eu comecei. Comecei sem saber absolutamente nada no começo, e chegou depois de um ano, eu já estava falando com pessoas, porque eu passei pelo primeiro idioma, que foi o mais difícil de todos, e depois os próximos foram muito mais fáceis. Francês, italiano, espanhol são idiomas muito parecidos com o português? Não necessariamente, são idiomas distintos, são idiomas com uma fonética diferente. Cada idioma tem sua particularidade, a sua facilidade, a sua dificuldade e sua complexidade. Então não podemos falar, se fosse assim, por que pessoas do Brasil não falam inglês, vários idiomas, se é similar, se é igual, praticamente igual. Então não funciona assim. Aprender um idioma demanda tempo, dedicação, foco, disciplina, interesse, e há pessoas que aprendem muito mais rápido que outras, mas todas as pessoas são capazes de aprender algo. Podem passar por dificuldades, mas superando as dificuldades, a pessoa que se dedica, às vezes, ela consegue resultados melhores que uma pessoa que tem facilidade, mas ela não faz qualidade, não faz com uma dedicação, com uma atenção. Mas é isso. Não dá para fugir, não dá para pensar que vamos prometer, não, você vai aprender em um mês, 6 meses. Não podemos prometer nada. Dá para aprender em 6 meses? Dá. Dá para aprender em um mês? Dá. Vai depender mais da pessoa, da facilidade do que ela faz, porque não podemos prometer. Às vezes tem muitas pessoas aí divulgando cursos, do que for, é, elas querem vender os cursos, mas elas prometem algo, mas às vezes prometem, ou pessoas estudam por, às vezes, se você quer estudar 6 anos para conseguir se comunicar em um idioma, e aí chegar depois do final de 6 anos, você ver que não conseguiu evoluir, não conseguiu atingir o seu objetivo. Então, por isso que você precisa encontrar o seu próprio método, ou estar com algum tutor, algum professor que não está interessado que você fique anos e anos estudando com ele, está interessado que você aprenda o mais rápido possível, de uma maneira eficiente
e que você consiga atingir o objetivo mais rápido, com qualidade, respeitando as suas limitações e dificuldades e superando os obstáculos a cada dia. E principalmente não é ensinar gramática, regras, é assessorar uma consultoria falando, faça isso, isso serviu para você, vai te guiando o seu caminho até você atingir o objetivo e conseguir caminhar por conta própria depois de já atingir um objetivo que é a comunicação, é estar inserido no idioma e já conseguir ou entender, sei lá, 70% ou grande parte do que você escuta. Não necessariamente precisamos conhecer todas as palavras que escutamos, que lemos, mas precisamos saber pronunciar, independente se a gente utiliza a palavra ou não, saber pronunciar bem as coisas. Não importa o seu sotaque, se tem um sotaque mais brasileiro, mais carregado, não interessa. O importante é passar uma mensagem, pronunciar bem de uma maneira compreensível para os nativos e que vocês consigam interagir de maneira natural e eles falarem assim, eu te entendo perfeitamente. O sotaque não há importância, na minha opinião. O que vale falar bem o idioma é você passar uma mensagem, ser compreensível e as pessoas conseguem interagir em tempo real de uma maneira natural. E se um nativo falar, você fala muito bem inglês, cara, isso deve ser levado como uma motivação para você continuar melhorando e praticando cada vez mais. Se um nativo realmente te elogia, cara, leva isso que você está fazendo um excelente trabalho. É isso que eu quero te explicar. Então, faça a sua parte. Se você tem interesse, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Mas se você faz como algo obrigatório, não, é obrigatório em inglês, não sei o que, mas eu não gosto, você não vai conseguir atingir o seu objetivo, ou pode até conseguir, mas como você não tem interesse, você não vai conseguir melhorar de maneira exponencial depois de superar os obstáculos iniciais. É isso que eu queria compartilhar com vocês, e essa é a minha história dos idiomas. Agora eu sou interessado em ajudar pessoas com conselhos, dicas, mas eu não vou ensinar regras gramaticais. As regras gramaticais, se você quer aprender, ou você faz aulas com professores para eles te explicarem, ou você estuda por conta própria. Tem muita informação, muita recurso para você aprender. Tem vídeos de graça no YouTube para você assistir. Pessoas renomadas que ensinam. Tem muita opção. Hoje, não aprende um idioma ou qualquer área que você tenha interesse a pessoa que não tem interesse, que não quer aprender, porque tem informação sobre tudo que você possa imaginar, informação verídica, informação real, de qualidade, acessível com o toque da sua mão, no seu bolso, com seu celular de bolso, com seu computador, com seu tablet, com tudo que você possa imaginar, tem informação acessível. Ah, você gosta mais de livros? Temos livros na Amazon para você comprar, ler. Se você gosta de aprender com livros, aprenda com livros. Se você gosta de aprender com vídeos, aprenda com vídeos. Se você gosta de aprender com música, aprenda com música. Aprenda da maneira que você acha melhor. Não existe a receita. Ah, não, é assim, deve ser assim. Você acha a sua própria maneira, a maneira que vai funcionar para você. Para mim funciona da maneira que eu falei anteriormente. Então eu utilizo essa metodologia e eu vou seguir isso para o resto da minha vida para aprender diversos idiomas e para manter os idiomas que eu já aprendi, que eu já falei com nativos. E é isso, a vida que segue. Essa são as minhas considerações e eu agradeço imensamente vocês assistirem este vídeo.